pessoal, mais um problema. Agora o problema é o problema capítulo 12, né? O problema 33, na edição 8. E o problema 35, na edição 9. Okay? Ele diz o seguinte: uma caixa cúbica está cheia de areia e pesa 890 newtons. Então o peso da caixa é de 890 newtons. Ok? Desejamos fazer a caixa rolar, empurrando-a horizontalmente por uma das bordas superiores. Qual é a menor força necessária? Então, o que é que você tem, né? Deixa eu botar a cor diferente aqui. Você tem uma caixa que está sendo empurrada aqui por uma força horizontal, F. Aqui, por uma força horizontal, em que vai fazer com que ela rotacione com relação a esse ponto aqui, ponto de rotação O, ok? Note que tem duas outras forças atuando no bloco, tem a força peso, da 3, né? Tem a força peso para baixo. Tem a força normal, quando aqui vai estar na iminência, então vai levantar um pouquinho aqui. Então a força normal estaria sendo aplicada justamente aqui no ponto O. Então a força normal, vou exagerar aqui, força normal, N. E nós temos também, vou botar de roxo, a força de atrito. Força de atrito que está para cá. Ok? Essas são as forças que estão atuando no bloco. Ok? Como ele disse que está na iminência, então o somatório dos torques e o somatório das forças aqui é zero, né? As condições de equilíbrio. Então, vou botar preto aqui. Vamos lá. Então, usando né, as equações de equilíbrio, as equações do equilíbrio, em que você tem o somatório das forças é igual a zero e o somatório dos torques. Lembrando que isso aqui sempre são torques e forças externas, né? Porque a interna forma para ação-reação no sistema e, segundo a terceira lei de Newton, não provoca nem rotação, ok? Nem translação. Bem, a questão agora é a seguinte. Vamos pegar a equação dos torques, né? Com relação a esse ponto O aqui. Então, pegando a equação dos torques, ficaremos com o seguinte. Então, aqui está a força F, ok? Com relação a esse ponto. Eu vou dizer que esse aqui é um cubo, né? Então, cada lado dele aqui tem um comprimento L. Okay? Então, o que acontece? O braço de alavanca dessa força aqui é justamente esse comprimento L. Ok? Então, ficaria esse torque, como está tentando gerar no sentido horário, é um torque positivo. Então, ficaria F vezes L. Ok? Outra força que está causando torque é o peso. Ok? Está na metade. Ok? Distância metade com relação a O. Então, portanto, mas está girando no sentido horário, né? Anti-horário no caso. Portanto, é negativo. Então, seria o peso vezes o braço de alavanca, que é metade do comprimento do cubo. Ok? Isso aqui tem que ser igual a zero, equação de equilíbrio. Se eu fizer essas contas rapidamente, a força F que a gente tem que aplicar para rotacionar esse cara tem que ser igual a metade do peso. Ok? Como o peso vai de 890 newtons, isso aqui vai dar 450 newtons. Ok?
aproximadamente, né? Vamos pegar aqui 800 metade dá 400, 445, né? 445, ok? Newtons. Muito bem, então vamos lá, continuando. Letra B, vamos voltar agora para a letra B. Qual o menor coeficiente de atrito estático necessário entre a caixa e o piso? Okay? O menor coeficiente de atrito necessário entre a caixa e o piso. Ou seja, calcule coeficiente de atrito estático, ms. Ok? Calcular o ms. Vamos lembrar sempre que a força de atrito em módulo era igual à força aplicada, nossa força F aí. Ok? Então, quando você vai aumentando a força F, a força de atrito também vai aumentando. Na iminência de movimentar, obviamente, a força de atrito vai ser igual à força de atrito máxima, né? Força de atrito máxima, que é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Ok? Se você olhar para a figura, a normal aqui é igual ao peso, ok? Numericamente igual ao peso. Portanto, você ficaria que a força de atrito é igual ao μs vezes P. Portanto, o μs vai ser igual à força de atrito sobre o peso. Ok? Você calcular isso aí, 445 sobre 890 vai dar 0,5 para o coeficiente de atrito. Letra C. Se existe um modo mais eficiente de fazer a caixa rolar, determine a menor força possível que deve ser aplicada diretamente à caixa, para que isso aconteça. Sugestão: qual é o ponto de aplicação da força normal? Quando a caixa está prestes a tombar. Como a gente viu, ponto de aplicação é esse ponto aqui, ok? Da força normal. A ideia agora é a seguinte: você vai ter essa mesma figura, ok? Está lá em cima coloridinha. Você vai ter a mesma figura, só que agora você vai aplicar uma força não mais na horizontal, mas uma força fazendo um certo ângulo θ com a horizontal, ok? Sua força F vai estar aqui. As outras forças continuam na mesma. Então tem a normal aqui, tem a força de atrito para cá, tem a força peso. Força peso. Ok? Muito bem. Então, novamente aqui eu tenho ponto de rotação, vai ser aqui nessa esquina aqui. E usando novamente a equação dos torques, né, de equilíbrio, você vai ter agora. Note que essa força ela vai ser decomposta em duas forças, né? A força perpendicular, aqui, e a força horizontal, né? Vou chamar de Fx e Fy, ok? Então você teria Fx. Qual o braço de alavanca de Fx? Então seria esse cara aqui, L, ok? Como tem de rotacional sentido horário, então positivo, ok? Vamos lá, Fy está aqui para cima. Também tende a girar no sentido horário, ok? Então, mais Fy vezes L. O peso não modifica nada, então, menos o peso vezes L sobre 2. E as outras forças ainda não realizam torque, ok? Portanto, isso aqui é igual a zero. Portanto, você ficaria... Quem é Fx? É F cosseno de θ mais F seno de θ é igual
P sobre 2. Portanto, você vai ter que F é igual a P sobre 2 seno de θ mais cosseno de θ. Ok? Então, a sua força é função do ângulo θ. Ok? Mas qual seria, portanto, a força mínima, né? Quem seria a força mínima? A força seria mínima quando o seno de θ mais o cosseno de θ for máximo. Para achar um valor de máximo de uma função, aqui é f de θ, né? Então, f é uma função de θ. Para encontrar o valor máximo da função, tem que derivar, ok? Máximo dessa função aqui, né? Seno mais cosseno, ou mínimo para a função f, né? Encontrar um valor de máximo ou mínimo, eu tenho que derivar com relação a θ igual a zero. Então, eu tenho que calcular df de θ igual a zero. E encontrar o valor de θ correspondente. Ok? Se você desenhar um ciclo trigonométrico para a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Então, você tem aqui o ciclo trigonométrico. Lembre que o seu θ, em geral, ele vai estar variando de 0, que foi o item A, até 90 graus. O item, não tem um item, né? Mas vai variar de 0 até 90 graus, né? Para trás você não vai puxar, então, de 0 a 90. Então, seu ângulo θ, ele está entre 0 graus e 90 graus, ok? 0 graus e 90 graus. Bem, então o gráfico disso seria assim. Então, f de θ Quando θ for 0, veja que seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então dá 1. Quando for 90, esse cara aqui dá 0 e esse cara aqui dá 1. Então, e lembre-se que o valor máximo, portanto, é esses dois valores aqui. Então, quando θ é igual a 0, quando θ é igual a 90, ele tem o valor máximo. Esse valor mínimo, por que não pode tocar aqui embaixo? Porque note, como eu estou de 0 a 90, tanto seno quanto cosseno aqui nessa região é positivo. Então, o valor mínimo já sei que é positivo. Ok? Da função f de θ. Ok? Bem, então vou derivar agora, vamos para as contas, né? Derivar igual a zero é essa função aqui. Ok? Bem, para isso eu vou chamar... Deixa eu subir mais um pouco. Eu vou chamar 1 sobre cosseno de θ mais seno de θ, chamar de U, de V. Chamar de V. Ok? E U eu vou chamar de cosseno de θ mais seno de θ. Ok? Portanto, note, o que eu estou interessado é em df de θ, que vai ser para mim mg sobre 2 dv de θ. Eu quero minimizar essa função aqui. Desculpa, derivar essa dv de θ igual a zero. Ok? Portanto, usando a regra da cadeia, você vai ficar com dv de θ vai ser dv du de θ. Ok? Se você derivar isso aí, então vai ficar U, aqui é 1 sobre U, né? Aqui é 1 sobre U. Então, dv du vai dar menos 1 sobre U quadrado. Du de θ vai dar, se você fizer as contas, vai dar menos seno de θ mais cosseno de θ. Cosseno de θ. Ok? Lembrando que isso aqui é igual a zero.
Portanto, você vai encontrar o seguinte. Como U tem que ser diferente de zero, né? Então você vai implicar aqui o seno de θ tem que ser igual ao cosseno de θ. Ok? Seno de θ é igual ao cosseno de θ. Que, portanto, na região de 0 a 90, θ tem que ser 45 graus. Então, jogando esse valor nessa expressão aqui, para 45 graus, você vai encontrar o menor valor da força. Então, a força mínima, portanto, finalmente, vai ser dado pelo peso sobre 2 cosseno de 45 mais seno de 45 graus. Portanto, isso aqui, se calcular, vai dar 315 newtons. É isso aí, pessoal. Continue acessando www.fisicabasica123e4.com.br e também a nossa fanpage Física Básica 1, 2, 3 e 4. Grande abraço a todos. Até a próxima. Bons estudos.